Hello friends, aqui é o Breno do canal English Without Stress. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre modal verbs, verbos modais, ok? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar sobre o que é um verbo modal, né, sobre as suas características, ok? E no próximo vídeo eu vou estar trazendo alguns dos usos desses verbos modais, ok? Então, se você está começando agora, precisa de um entendimento dos verbos modais, esse vídeo é para você, ok? Agora, se você precisa de alguma revisão também, pode assistir esse vídeo aqui, que vai ajudar bastante. Agora, se você já sabe que é um verbo modal e está mais interessado no uso dele, como ele pode ser aplicado, eu recomendo você pular para o próximo vídeo, que vai ser encontrado aqui no card, ok? Vai aparecer aqui em algum lugar na tela, e assista esse vídeo sobre os usos, ok? Quiser assistir os dois também, assista, ok? Então vamos lá começando, né? Falando o que é um verbo modal, né? Os verbos modais, né? Os modal verbs, são verbos como can, may, should, must, might, could, ok? Esses verbos são muito comuns na língua inglesa, só que eles são verbos especiais, ok? Então isso significa que eles não vão seguir as mesmas regras que os outros verbos. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai focar em dois modal verbs, no can, que pode ser traduzido como poder, conseguir, saber, e no may, que pode ser traduzido como poder ou pode ser que. Não se assuste com todas essas traduções, ok? Por isso a gente vai discutir elas no próximo vídeo com detalhes. Então vamos começando falando das formas, né? Da forma com que a gente pode estruturar uma frase com esses dois verbos, can ou may, né? Em inglês, se você já está familiarizado ou se você está começando agora também, comumente a gente divide as nossas frases em inglês em três categorias: as frases afirmativas, as negativas e as interrogativas, ok? Vamos começar pela afirmativa. Se a gente quer usar o can ou may na frase afirmativa, se eu quero falar uma frase assim do tipo, ela pode ir ao shopping, né? Uma frase afirmativa. Eu faço da seguinte maneira: she can go to the mall, ok? Então eu só coloco o verbo can, esse verbo modal, depois do meu sujeito, que no caso aqui é o she, que é ela. E a mesma coisa com o may, tá? Eu posso falar, em vez do can, eu posso colocar o may. Eu posso falar, she may go to the mall with you, ok? E só isso, tá? E a negativa? A negativa, você só tem que adicionar um not depois do verbo modal. Então, se a gente pega essa primeira frase com can, né? A gente fala, she cannot go to the mall with you. Okay? Eu só coloco o not no final. E o may, mesma coisa, só colocar o not no final. She may not go to the mall with you. Uma coisa importante a gente prestar atenção aqui é que na hora de a gente escrever, quando a gente combina o can com o not, a gente tem que escrever os dois juntos. Agora o may não. O may você tem que escrever ele separado do not. Você coloca o may depois do not. Tá? É assim que faz a negativa. E a interrogativa, né, é aquela que é um pouquinho diferente, né, do português. A gente vai precisar colocar o nosso verbo modal na frente do nosso sujeito quando a gente quer fazer uma pergunta, né? Então, se a gente pega essa primeira frase, né? She can go to the mall with you. Se eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o can na frente do she. Então fica, can she go to the mall with you? E se você perceber, a única coisa que está mudando aí é a posição do can, como eu disse, né? E a mesma coisa funciona com o may, né? Então você pega a segunda frase lá, she may go to the mall with you. Você quer fazer uma pergunta? Você vai colocar o may na frente do she, que é o sujeito, né? Então fica, may she go to the mall with you? Ela pode ir ao shopping com você? Tá? Então essas são as formas que a gente utiliza para escrever frases, né, em inglês, né? Agora vamos falar um pouco sobre algumas
particularidades desses verbos modais, né? Uma coisa importante, umas dicas, na verdade, para você utilizar os verbos modais de uma maneira correta, né? Com facilidade. Os verbos modais, eles não se combinam com auxiliares, né? Então, o que são auxiliares? São palavras como do, does, don't, doesn't, did, didn't, will. Os verbos modais não combinam com esses verbos auxiliares, ok? Então, você não pode falar assim, por exemplo, do you can go to the mall? Você não pode colocar fazer uma frase assim, né? Se você quer fazer uma pergunta, assim, você pode ir ao shopping, né? Você não pode falar do you can go to the mall. Por quê? Porque o do é um verbo auxiliar. Você não combina auxiliar com o verbo modal. Qual que é a forma correta? A forma correta é você colocar o can no começo da frase. Então você tem que falar assim, can you go to the mall? Tá vendo? Coloca o can, o verbo auxiliar, no começo da frase. Um outro exemplo poderia ser assim, ó. Você fala uma frase do tipo, você não pode levar ela ao shopping, né? Se eu fazer como may, não posso falar assim, ó. You don't may take her to the mall. Você não pode fazer isso, porque o don't é um verbo auxiliar. Você tem que utilizar, na verdade, o not depois do may. Então você tem que falar she may not go to the mall with you. Tá? Então essa é uma dica para vocês. Não combine auxiliares com os verbos modais. Não combine auxiliares com can e may. Outra dica importante e até legal para a gente que está aprendendo inglês, é que os verbos modais, eles não se conjugam. Então a gente tem uma conjugação para todas as pessoas. Então para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you e they, para todos eles, a gente vai manter os verbos modais da mesma forma. Então vai ficar I can, eu posso, you can, você pode, she can, ela pode, he can, ele pode, it can, ele pode, we can, nós podemos, you can, vocês podem, they can, eles podem. E a mesma coisa para o may, né? Então vai ficar I may, eu posso, you may, você pode, she may, ela pode, he may, ele pode, it may, ele pode, we may, nós podemos, you may, você pode, e they may, eles podem. Tá? Então perceba que eu não modifico o meu verbo modal, ele é o mesmo para todas as pessoas. É sempre can, sempre may, ok? Essa é uma dica importante. E a última e não menos importante dica é que quando você utiliza os verbos modais, você não utiliza a partícula to depois deles. Você não combina isso com a partícula to. Porque em inglês é o seguinte, quando você tem dois verbos, né, a regra diz pra gente que você tem que colocar o to para separar esses verbos, senão eles brigam. Então se você tem uma frase, por exemplo, I like to watch movies, né? Eu gosto de assistir filmes. Você tem dois verbos aí, o like, que é o gostar, e o watch, que é o assistir. Então a regra diz, você tem que colocar o to para separar esses dois verbos. Mas você não faz isso com o can. Você não pode colocar o to depois do can. Então você não pode fazer uma frase assim, ó, you can to ride a bike. Você não pode colocar o to ali, você tem que falar you can ride a bike. Da mesma forma com o may, você não pode falar assim, ó, she may go to your house. Você não pode falar she may to go to your house. Você não pode colocar o to, você tem que falar she may go to your house. Ok, galera? Então, essas são tudo uma introdução aos verbos modais, né? Algo assim para vocês verem como é a forma dele, né? Lembrando que a gente tem as três formas, a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Outro ponto importante são as dicas, né? Para você não usar eles incorretamente, ok? Então agora que você já tem esse entendimento acerca dos verbos modais, você já pode partir para os usos dele, né? Aprender como utilizá-los nesse próximo vídeo que eu vou deixar aqui no card.
ok? Espero que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, eu peço, né, que vocês possam se inscrever no meu canal, deixar um like, tá? E até o próximo vídeo. Se cuidem. Bye, bye!